Como um imperador que governou em meio a crises devastadoras, guerras e pandemias, conseguiu encontrar serenidade e propósito em suas reflexões filosóficas. Como esses ensinamentos, escritos há quase 2 milênios, podem nos ajudar a enfrentar a ansiedade, o estresse e as incertezas da vida contemporânea. Marco Aurélio, uma das figuras mais fascinantes e paradoxais da história, representa a rara fusão entre poder absoluto e uma profunda devoção à filosofia. Nascido em 121 d.C., durante o auge do Império Romano, ele foi educado para ser um governante, mas também desenvolveu uma intensa paixão pela vida contemplativa e pela busca de sabedoria. Sua vida e obra refletem uma trajetória complexa, marcada por desafios pessoais e públicos, bem como uma dedicação constante à filosofia estoica. A vida e os ensinamentos de Marco Aurélio tornaram-se um modelo atemporal de liderança virtuosa e sabedoria prática. Ao governar o vasto Império Romano em tempos de guerra, praga e incerteza, ele conseguiu se manter fiel aos princípios do estoicismo, oferecendo uma visão única de como o poder e a filosofia podem coexistir. Sua obra, Meditações, continua a ser uma das maiores fontes de inspiração para aqueles que buscam enfrentar o caos da vida moderna com serenidade e equilíbrio, governando o império com sabedoria filosófica. Marco Aurélio governou o Império Romano de 161 a 180 d.C., um período particularmente turbulento da história. Ele enfrentou crises internas, invasões nas fronteiras do Império e uma das pandemias mais devastadoras da antiguidade, a peste antonina. Além disso, havia instabilidade política e econômica que desafiava a continuidade do Império. No entanto, mesmo diante desse cenário caótico, Marco Aurélio manteve-se fiel aos preceitos estoicos que havia adotado desde jovem. Ao contrário de muitos governantes de sua época, ele via o poder como uma responsabilidade moral, não como um meio para alcançar ganhos pessoais ou prazeres. O poder, para Marco Aurélio, era uma oportunidade de servir ao bem comum e praticar a virtude em todas as decisões. Acreditava que um líder devia ser, acima de tudo, justo, prudente e compassivo. Essa visão de liderança ética e virtuosa o diferenciava da maioria dos governantes, tanto de sua época quanto dos tempos modernos. Em vez de ser corrompido pelo poder, Marco Aurélio usou sua posição de autoridade para colocar em prática os ensinamentos estoicos. Ele buscava ser um exemplo de autocontrole, integridade e empatia, mantendo-se sempre atento ao bem-estar de seu povo. Para ele, governar era uma responsabilidade sagrada, e sua filosofia o guiou em todas as esferas de sua vida, tanto na esfera política quanto na pessoal. Isso fica evidente em Meditações, sua obra mais famosa, onde ele constantemente reflete sobre o peso de suas responsabilidades como imperador e sobre a importância de manter a serenidade e a virtude diante dos desafios. O estoicismo de Marco Aurélio. O estoicismo, a filosofia que influenciou profundamente Marco Aurélio, prega que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada através da prática da virtude e do autocontrole. Para os estoicos, a vida é cheia de desafios e incertezas, e a chave para lidar com essas adversidades é manter a calma e a serenidade, aceitando o que não se pode controlar e concentrando-se no que está ao nosso alcance, nossas ações, pensamentos e reações. Marco Aurélio era um praticante fiel dessa filosofia, e isso fica evidente em seus escritos. Em Meditações, ele explora temas como a transitoriedade da vida, a importância de aceitar o destino e a necessidade de manter a mente equilibrada diante das adversidades. Ele via a filosofia não apenas como um conjunto de ideias abstratas, mas como um guia prático para viver uma vida virtuosa, mesmo nos momentos mais difíceis.
O ensinamento central do estoicismo é que o ser humano deve buscar viver em harmonia com a natureza e com a razão, aceitando os eventos externos como parte de uma ordem natural maior. Isso não significa passividade ou resignação, mas sim uma aceitação ativa da realidade, acompanhada pelo esforço constante para agir de forma ética e racional. Marco Aurélio aplicou essa abordagem em várias áreas de sua vida, principalmente na maneira como governava o império. Ele acreditava que as leis da natureza e do cosmos exigiam que cada pessoa cumprisse seu papel da melhor maneira possível, sem se deixar levar por emoções instáveis ou egoísmo. Para ele, ser justo e manter a compostura diante de crises políticas e pessoais era mais do que um dever moral. Era o caminho para viver uma vida plena e significativa. Meditações, um diário de sabedoria e autossuperação. A obra mais significativa de Marco Aurélio, Meditações, não foi escrita com a intenção de ser lida por outros. Esses escritos pessoais são um testemunho íntimo de sua busca por autossuperação e desenvolvimento moral, onde o imperador registrava suas reflexões filosóficas durante suas campanhas militares. Ele usava essas meditações como uma forma de alinhar suas ações diárias com os preceitos filosóficos que seguia. Dividida em 12 livros, Meditações abrange uma ampla gama de temas filosóficos e práticos, incluindo reflexões sobre a vida, a morte, o dever, a justiça e o destino. O estilo da obra é fragmentado, muitas vezes com pensamentos isolados ou aforismos curtos, refletindo a natureza privada de sua escrita. Em meio a crises políticas e pessoais, ele dedicava tempo para contemplar questões universais e se lembrar de seus princípios estoicos, resistindo às tentações do poder e da vaidade. O que torna Meditações tão poderosa e acessível é o fato de que Marco Aurélio estava lutando para viver, de acordo com seus valores, em um mundo caótico e muitas vezes cruel. Sua honestidade em reconhecer suas próprias falhas e limitações torna a obra profundamente humana. Ao ler Meditações, vemos um homem no auge do poder que, ao mesmo tempo, lida com a fragilidade da vida e busca a paz interior. Ao longo dos capítulos, Marco Aurélio repete a necessidade de controlar os próprios pensamentos, argumentando que a qualidade da vida de uma pessoa depende da qualidade de seus pensamentos. Esse conselho, embora simples, revela uma verdade profunda. As circunstâncias externas podem ser caóticas, mas o que realmente importa é como escolhemos interpretar e reagir a esses eventos. Em suas reflexões, Marco Aurélio também fala da importância de aceitar a morte como uma parte natural da vida. Ele não via a morte como algo a ser temido, mas como uma mudança inevitável que ocorre com todos os seres vivos. Para ele, viver com o entendimento da mortalidade era um meio de apreciar a vida e tomar decisões mais conscientes. Essa abordagem filosófica tem ressonância direta com as preocupações modernas sobre o sentido da vida e a busca pela longevidade. Em vez de lutar contra o fluxo natural da vida, Marco Aurélio nos ensina a aceitar o que não podemos mudar e a encontrar serenidade em meio à transitoriedade de todas as coisas. O impacto e a relevância de Meditações. Apesar de ser um conjunto de anotações pessoais, Meditações se tornou uma das obras filosóficas mais influentes da história. Sua simplicidade e sinceridade tornam o texto acessível a leitores de todas as épocas e contextos. A aplicação prática do estoicismo em um cenário de liderança e poder absoluto faz com que as reflexões de Marco Aurélio ressoem especialmente com aqueles que buscam equilíbrio e clareza em tempos de incerteza. Ao longo da história, Meditações inspirou não apenas filósofos, mas também líderes políticos, humanistas e pensadores de diferentes épocas.
No Renascimento, por exemplo, o redescobrimento de sua obra ajudou a moldar as ideias de moralidade e virtude em um contexto de poder. No século XX, líderes como Winston Churchill e Theodore Roosevelt buscaram nos escritos de Marco Aurélio inspiração para liderar em tempos de guerra e crise. O estoicismo moderno, em grande parte baseado nas ideias de Marco Aurélio e outros pensadores estoicos, é uma abordagem que continua a crescer em popularidade. Seu impacto pode ser sentido na psicologia moderna, particularmente em práticas como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, que compartilha muitos dos princípios estoicos, como o controle sobre os pensamentos e a aceitação das circunstâncias que não podemos mudar. Em termos de relevância prática, Meditações continua a oferecer conselhos profundos para a vida cotidiana. Marco Aurélio nos lembra da importância de cultivar o autocontrole, de aceitar o destino com serenidade e de agir sempre com virtude. Esses ensinamentos são extremamente úteis no mundo moderno, onde muitas vezes nos encontramos imersos em estresse, distrações e incertezas. Em vez de buscar controlar o que está fora de nosso alcance, a filosofia estoica nos ensina a focar no que podemos controlar: nossos pensamentos, ações e reações. Vida. Marco Aurélio nasceu em 26 de abril de 121 d.C., em Roma, numa família aristocrática profundamente ligada ao poder imperial. Seu nome de nascimento era Marco Ânio Vero, e ele foi criado sob a tutela de seu avô materno após a morte precoce de seu pai. Desde jovem, Marco Aurélio foi destinado a desempenhar um papel importante na política romana, mas sua inclinação filosófica começou a se destacar cedo. Ele era descrito como um menino sério e dedicado, e sua paixão pela filosofia foi cultivada através de sua educação abrangente, que incluía retórica, direito e, sobretudo, estudos filosóficos. Seu interesse pelo estoicismo, que prega a aceitação racional do destino e a busca pela virtude como o maior bem, rapidamente se tornou central em sua vida. O estoicismo, com sua ênfase no autocontrole e na aceitação das circunstâncias da vida, serviu de bússola para Marco Aurélio, moldando seu caráter e influenciando profundamente sua futura atuação como governante. A trajetória de Marco Aurélio em direção ao trono começou quando o imperador Adriano, que não tinha herdeiros diretos, adotou Antonino Pio como seu sucessor, com a condição de que Antonino adotasse tanto Marco Aurélio quanto Lúcio Vero como seus próprios herdeiros. Isso efetivamente preparou o jovem Marco para se tornar o futuro imperador de Roma. Em 138 d.C., aos 17 anos, ele recebeu o título de César, iniciando formalmente sua preparação para o trono. Apesar de suas responsabilidades políticas, Marco Aurélio nunca abandonou sua devoção à filosofia. Ele estudou sob a orientação de figuras importantes como Apolônio de Calcedônia e Quinto Júnio Rústico, que o introduziram aos princípios do estoicismo. Seu estilo de vida refletia os ensinamentos estoicos. Ele evitava os excessos e as indulgências típicas da aristocracia romana, preferindo uma vida mais simples e disciplinada. A filosofia estoica não era apenas um conjunto de ideias para Marco Aurélio. Era uma prática diária, um guia para viver de forma ética e racional, mesmo em meio às dificuldades. Em 161 d.C., após a morte de Antonino Pio, Marco Aurélio tornou-se imperador, governando ao lado de Lúcio Vero, uma prática incomum na história de Roma. No entanto, Lúcio Vero era mais focado em prazeres e entretenimento, deixando para Marco Aurélio a maior parte das responsabilidades de governança e gestão do império. Isso significava que, desde o início de seu reinado,
Marco Aurélio enfrentou uma série de desafios significativos, que incluíam campanhas militares nas fronteiras do Império, principalmente contra tribos germânicas e sármatas, além de lidar com a peste antonina, uma das pandemias mais devastadoras da antiguidade, que matou milhões de pessoas e enfraqueceu significativamente o Império. Ao longo de seu reinado, Marco Aurélio continuou a demonstrar seu compromisso com os princípios filosóficos que defendia. Mesmo enfrentando crises militares, políticas e econômicas, ele manteve sua visão de que o poder não deveria ser usado para ganho pessoal ou indulgências, mas para o bem comum. Ele via seu papel como imperador não como um privilégio, mas como uma responsabilidade moral. Governar com justiça, prudência e compaixão eram as diretrizes que ele seguia, baseando-se na ideia estoica de que o poder é um teste de caráter e virtude. Durante grande parte de seu governo, Marco Aurélio precisou liderar pessoalmente as legiões romanas em campanhas militares nas fronteiras do Império. Nessas ocasiões, ele passava longos períodos afastado de Roma, vivendo as duras realidades da guerra e enfrentando as constantes ameaças de invasões. Foi durante essas campanhas, cercado por incertezas e adversidades, que ele escreveu Meditações. As anotações filosóficas que ele registrou nessas condições demonstram sua constante tentativa de alinhar seu papel como governante com seus valores pessoais, refletindo sobre a vida, a morte, o dever e a transitoriedade de todas as coisas. Apesar de seu comprometimento com o dever e a filosofia, a vida pessoal de Marco Aurélio foi marcada por perdas e sofrimentos. Ele casou-se com Faustina, a jovem, com quem teve 13 filhos, mas muitos deles morreram ainda na infância, o que trouxe grande sofrimento ao imperador. A morte de seu filho e herdeiro, Lucila, foi particularmente dolorosa para ele. No entanto, mesmo diante dessas tragédias, Marco Aurélio permaneceu fiel aos ensinamentos estoicos, que pregam a aceitação do destino com serenidade. Ele acreditava que o sofrimento era parte da condição humana e que o verdadeiro teste de caráter era como se reagia a essas adversidades. Marco Aurélio faleceu em 180 d.C., durante uma de suas campanhas militares no Danúbio, aos 58 anos. Seu reinado foi sucedido por seu filho Cômodo, cujo governo foi amplamente considerado um desastre, marcado por tirania e corrupção, em forte contraste com a sabedoria e o equilíbrio de seu pai. A morte de Marco Aurélio é vista por muitos historiadores como o início do declínio gradual do Império Romano, e seu reinado é lembrado como um dos últimos momentos de estabilidade e prosperidade no Império. Sua vida foi uma jornada de constante autossuperação e dedicação ao bem comum, sempre guiada pelos princípios estoicos que ele adotou e praticou ao longo de sua vida. A combinação única de liderança militar, política e filosófica fez de Marco Aurélio um dos imperadores mais admirados da história. Suas reflexões pessoais, registradas em Meditações, ainda ecoam profundamente na mente de todos aqueles que buscam viver uma vida pautada pela sabedoria, pela virtude e pela serenidade diante das circunstâncias imprevisíveis da vida. Aubrey, a principal obra de Marco Aurélio, Meditações, é um testemunho íntimo e pessoal de suas reflexões filosóficas, escrito em meio às suas responsabilidades como imperador e durante as duras campanhas militares. Embora ele tenha sido o homem mais poderoso de sua época, sua escrita revela um profundo compromisso com os princípios estoicos de humildade, autocontrole e aceitação do destino. Meditações não foi planejada como uma obra literária destinada ao público. Ao contrário, trata-se de uma série de anotações pessoais, quase como um diário de autossuperação e desenvolvimento moral. É exatamente esse caráter privado e introspectivo que torna a obra tão singular e poderosa.
Escrita originalmente em grego, a língua cultural e filosófica da elite romana, Meditações é composta por 12 livros que contêm reflexões sobre temas universais, como o sentido da vida, a transitoriedade da existência, a busca pela virtude e a relação entre o ser humano e o cosmos. Marco Aurélio não pretendia criar um tratado filosófico sistemático, mas suas anotações mostram a aplicação prática dos ensinamentos estoicos em sua vida pessoal e pública. Suas reflexões abordam questões de autocontrole, responsabilidade e como lidar com o poder e a adversidade, enquanto ele se esforçava para manter o equilíbrio interior diante das pressões externas. Meditações tornou-se uma das obras filosóficas mais influentes da história, não apenas por sua simplicidade, mas por sua honestidade e aplicação prática da filosofia estoica. O texto ressoa com leitores de todas as épocas, pois reflete um esforço genuíno para encontrar serenidade e virtude em um mundo cheio de caos e incertezas. A influência de Meditações foi sentida ao longo dos séculos e a obra foi redescoberta no Renascimento, inspirando líderes políticos, pensadores humanistas e, posteriormente, o movimento de autoajuda e psicologia moderna. Uma das razões pelas quais Meditações continua a ser tão relevante é que ela oferece uma abordagem prática e acessível para enfrentar os desafios da vida. Marco Aurélio nos lembra constantemente que, embora não possamos controlar os eventos externos, podemos controlar nossas reações a eles. Ele também enfatiza a importância de viver de acordo com a natureza, aceitando o fluxo natural da vida e focando no desenvolvimento da virtude e da moralidade como a chave para a verdadeira felicidade. Aplicações dos ensinamentos de Marco Aurélio ao cotidiano moderno. Os ensinamentos de Marco Aurélio, profundamente influenciados pela filosofia estoica, permanecem surpreendentemente relevantes para a vida moderna, oferecendo diretrizes práticas para lidar com os desafios do mundo contemporâneo. Embora ele tenha vivido nos séculos DUN, suas reflexões sobre autocontrole, aceitação do destino, resiliência, virtude e o bem comum são atemporais, e sua obra, Meditações, continua a inspirar pessoas a viver de maneira mais equilibrada, centrada e ética. Aqui exploramos como esses ensinamentos podem ser aplicados em diferentes aspectos da vida atual. 1. Autocontrole e gestão emocional no mundo moderno. O princípio do autocontrole é central para os ensinamentos de Marco Aurélio e é especialmente útil em um mundo onde somos constantemente bombardeados por estímulos, pressões e estresse. Seja no ambiente de trabalho, nas interações sociais ou nas redes digitais, as pessoas estão frequentemente sujeitas a emoções intensas, como raiva, frustração, ansiedade e inveja. Essas emoções, se não forem bem controladas, podem afetar negativamente o bem-estar e as relações interpessoais. Marco Aurélio nos ensina que, embora não possamos controlar os eventos externos, sempre podemos controlar como reagimos a eles. Isso é extremamente relevante no mundo moderno, onde o controle emocional é essencial para uma vida equilibrada e para o sucesso profissional. No ambiente de trabalho, por exemplo, enfrentamos críticas, prazos apertados e conflitos. O autocontrole nos ajuda a responder de forma calma e racional, em vez de agir impulsivamente ou de maneira emocional. Além disso, nas redes sociais, onde frequentemente vemos respostas rápidas e reações emocionais exacerbadas, os ensinamentos de Marco Aurélio sobre autocontrole podem nos ajudar a manter a compostura e a evitar ser dominados por sentimentos passageiros ou hostilidade. Essa capacidade de autocontrole, central para o pensamento de Marco Aurélio, permite que as pessoas lidem de maneira mais eficaz com os desafios e dificuldades do dia a dia. Ao ensinar que temos poder sobre nossas reações e pensamentos,
Ele oferece uma ferramenta poderosa para cultivar inteligência emocional. Em tempos de pressão intensa, como durante crises econômicas ou situações de grande estresse pessoal, esse ensinamento pode ser um alicerce para manter o equilíbrio mental e emocional. A gestão emocional no ambiente digital é outro campo onde os ensinamentos de Marco Aurélio podem ser aplicados. As redes sociais frequentemente provocam reações instantâneas e emocionalmente carregadas, levando a conflitos desnecessários. Em vez de reagir de maneira impulsiva ou emocionalmente descontrolada, a filosofia estoica nos lembra de pausar, refletir e agir de forma consciente, baseada na razão e não nas emoções imediatas. Esse é um conselho extremamente útil no contexto atual, onde a capacidade de manter a calma e a racionalidade se torna cada vez mais valorizada. Ao aplicar o autocontrole nas situações diárias, somos capazes de lidar melhor com o estresse, manter relacionamentos mais saudáveis e tomar decisões mais ponderadas, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. No final, o controle sobre as emoções não é apenas uma habilidade prática, mas um caminho para uma vida mais equilibrada e feliz. 2. Aceitação do destino e resiliência em tempos de crise. Outro princípio central do estoicismo de Marco Aurélio é a aceitação do destino, ou amor fati, a ideia de amar e aceitar plenamente o que acontece em nossas vidas. Para ele, essa aceitação não significa resignação ou passividade, mas sim uma maneira de encontrar paz e resiliência em meio às circunstâncias que não podemos controlar. Na prática, isso significa aceitar tanto os eventos positivos quanto os negativos como parte da ordem natural do universo. Esse conceito é incrivelmente relevante no mundo moderno, onde muitas vezes enfrentamos crises pessoais e globais que fogem ao nosso controle. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, milhões de pessoas foram forçadas a lidar com a incerteza, o isolamento e a perda. Aceitar essas circunstâncias e focar no que está ao nosso alcance, como nossas atitudes, reações e ações, pode nos ajudar a superar esses períodos de crise com mais serenidade. Marco Aurélio nos ensina que as dificuldades da vida são inevitáveis, mas que nossa capacidade de enfrentar essas adversidades com resiliência e calma é o que realmente importa. Ele argumenta que cada obstáculo que enfrentamos é uma oportunidade para exercitar a virtude e crescer como pessoa. Essa ideia de que as crises podem nos fortalecer em vez de nos destruir é particularmente relevante no contexto moderno, onde a resiliência é uma habilidade fundamental para navegar pelas pressões da vida profissional e pessoal. Essa abordagem estoica para lidar com as dificuldades também é útil na vida cotidiana, tanto no campo profissional quanto pessoal. Quando enfrentamos fracassos, desafios ou contratempos, a aceitação do destino nos ajuda a manter a compostura e a buscar soluções em vez de nos deixarmos levar pela frustração ou pelo desespero. Em vez de resistir às mudanças inevitáveis, podemos aprender a abraçá-las e adaptá-las ao nosso benefício. No ambiente de trabalho, por exemplo, muitos enfrentam incertezas sobre suas carreiras ou dificuldades financeiras. Em vez de lutar contra essas realidades, os ensinamentos de Marco Aurélio nos encorajam a concentrar nossos esforços em como podemos agir com virtude e integridade, independentemente das circunstâncias. Esse tipo de resiliência é uma habilidade fundamental para enfrentar o estresse profissional, a pressão de metas e a volatilidade econômica. No campo pessoal, lidar com perdas e mudanças inesperadas, como a perda de um ente querido ou um relacionamento rompido, pode ser uma experiência devastadora. Aplicar o conceito de aceitação do destino nos ajuda a processar essas experiências dolorosas sem nos afundarmos em amargura ou arrependimento. Em vez disso, aprendemos a ver esses desafios como parte do fluxo natural da vida,
permitindo-nos seguir em frente com mais serenidade e sabedoria. 3. Virtude e integridade no ambiente profissional. Para Marco Aurélio, a virtude era o bem supremo a ser alcançado. E isso também se aplica ao mundo moderno, especialmente no ambiente profissional. No contexto empresarial, muitas vezes somos confrontados com dilemas éticos e pressões que podem nos levar a comprometer nossos valores em busca de sucesso ou lucro. No entanto, Marco Aurélio nos ensina que a verdadeira felicidade e realização vem da prática constante da virtude e não de recompensas materiais ou externas. A virtude, para ele, inclui qualidades como integridade, honestidade, justiça e responsabilidade, que são essenciais para o sucesso duradouro em qualquer carreira. Em um ambiente de trabalho competitivo, onde as pessoas frequentemente enfrentam a tentação de tomar atalhos ou de buscar vantagem a qualquer custo, os ensinamentos de Marco Aurélio oferecem um lembrete valioso de que agir de acordo com princípios éticos é a chave para uma vida plena e significativa. Essa lição é particularmente importante em um mundo onde o sucesso muitas vezes é medido apenas por resultados financeiros ou conquistas externas. A filosofia de Marco Aurélio nos lembra de que o verdadeiro sucesso não está em resultados materiais, mas na capacidade de manter a integridade e agir com justiça, mesmo quando ninguém está olhando. Essa abordagem ética no trabalho também é valiosa para o desenvolvimento de relações profissionais saudáveis e duradouras. Quando agimos com virtude e integridade, ganhamos a confiança e o respeito de nossos colegas, clientes e empregadores. Além disso, essa abordagem promove um ambiente de trabalho mais colaborativo e harmonioso, onde o foco está em alcançar resultados justos e benéficos para todos, em vez de buscar apenas o sucesso individual. Em suma, a prática da virtude no trabalho nos permite não apenas alcançar sucesso profissional, mas também viver uma vida mais equilibrada e satisfatória. A verdadeira realização vem não apenas dos resultados que alcançamos, mas da maneira como os alcançamos. E os ensinamentos de Marco Aurélio oferecem um guia valioso para manter esse equilíbrio. 4. O bem comum e a importância da empatia e cooperação. Marco Aurélio acreditava profundamente na ideia do bem comum e via todos os seres humanos como partes interconectadas de um todo maior. Esse conceito estoico de cosmopolitismo, que vê a humanidade como uma única comunidade universal, é extremamente relevante no mundo moderno, especialmente em um contexto de crescente globalização e interdependência. Vivemos em uma era em que os problemas globais, como as mudanças climáticas, as desigualdades sociais e as crises de refugiados, exigem soluções coletivas e empatia global. A filosofia de Marco Aurélio nos ensina que devemos agir em benefício do todo, e não apenas em nosso próprio interesse, promovendo a cooperação e a solidariedade como pilares essenciais para um mundo mais justo e harmonioso. Essa ênfase no bem comum também pode ser aplicada ao ambiente corporativo e organizacional. Em vez de adotar uma mentalidade competitiva e egoísta, os ensinamentos de Marco Aurélio nos encorajam a trabalhar juntos, colaborando para alcançar metas que beneficiem a todos. Ao reconhecer que o sucesso de uma organização depende do sucesso coletivo de seus membros, podemos criar um ambiente de trabalho mais empático e cooperativo. Além disso, a prática da empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, é uma qualidade essencial para melhorar as relações interpessoais, tanto no local de trabalho quanto na vida pessoal. Ao adotar uma perspectiva que reconhece a interdependência dos seres humanos, somos mais capazes de entender as dificuldades e necessidades dos outros, promovendo um ambiente de maior compaixão e compreensão mútua. No nível global,
Os ensinamentos de Marco Aurélio sobre o bem comum podem nos guiar na busca por soluções para questões como a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Ao reconhecer que fazemos parte de uma comunidade global, somos mais inclinados a agir com responsabilidade em relação ao meio ambiente, aos recursos e ao bem-estar das futuras gerações. 5. Enfrentando a morte e a impermanência com serenidade. Em um mundo moderno, onde a busca pela juventude e pela longevidade é uma obsessão constante, os ensinamentos de Marco Aurélio sobre a aceitação da morte podem ser um antídoto para o medo da impermanência. Ele via a morte não como algo a ser temido, mas como uma parte natural da vida que deve ser aceita com serenidade. Na sociedade contemporânea, o medo da morte muitas vezes leva a uma busca incessante pela preservação da juventude e pelo prolongamento da vida, o que pode gerar ansiedade e sofrimento. Marco Aurélio, no entanto, nos ensina a viver cada dia com a consciência de nossa finitude, o que nos permite valorizar mais profundamente cada momento. Ao aceitar a morte como uma realidade inevitável, podemos viver de maneira mais plena e consciente, aproveitando cada experiência sem nos apegarmos ao que é passageiro. Essa filosofia de aceitação da transitoriedade nos ajuda a lidar com a perda de entes queridos, bem como com nossa própria mortalidade, permitindo-nos enfrentar essas realidades com paz de espírito. Essa abordagem pode ser aplicada também em nossa maneira de lidar com mudanças na vida pessoal e profissional. A compreensão de que tudo é impermanente nos encoraja a adaptar-nos mais facilmente às circunstâncias em constante transformação, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em nossa saúde. Os ensinamentos de Marco Aurélio sobre autocontrole, aceitação do destino, virtude, empatia e aceitação da morte fornecem um guia poderoso para enfrentar os desafios e complexidades do mundo moderno. Em tempos de incerteza e ansiedade, sua filosofia oferece uma maneira de encontrar serenidade, resiliência e propósito em meio ao caos. Ao aplicar esses ensinamentos em nosso cotidiano, podemos viver de maneira mais consciente e equilibrada, contribuindo para um mundo mais justo e solidário. A filosofia de Marco Aurélio, com sua ênfase no autocontrole, na prática da virtude e na aceitação das circunstâncias, continua sendo uma fonte de sabedoria intemporal, oferecendo um caminho para enfrentar as incertezas e complexidades da vida moderna com graça e equilíbrio. Se gostou desse vídeo, comente abaixo, deixe seu like e ative as notificações no sininho para ser avisado sobre a postagem de novos vídeos. Seu apoio é muito importante para o crescimento do canal.